Gente, eu estou muito animado para aquilo que Deus tem para falar nessa noite. Quando o Will falou comigo, e eu quero honrar também a liderança dessa casa, obrigado por confiar, né, e abençoar, não só, eu acho que a igreja, mas a minha vida está aqui. Eu sou muito abençoado. Já é a terceira vez que eu venho aqui, né, e eu me sinto praticamente da casa. Obrigado, gente, por me receber. Eu creio que Deus tem algo para nós, naquilo que nós estávamos adorando aqui. Eu não sei se você é como eu, que talvez tenha dificuldade quando alguém te manda uma mensagem, seja no WhatsApp, ou alguém te liga, ou alguém fala com você e conta uma história ou uma informação pela metade e depois some. E você fica com aquela informação no seu coração. Quem aqui deixa de dormir ou fica ansioso porque fica aquela informação pela metade na sua cabeça e você fica assim, poxa, fulano veio aqui, soltou uma bomba e sumiu? Quem aqui tem amigos que faz isso? A gente precisa orar por eles, né? Quem aqui faz isso? Quem tem coragem de... Sabe aquela pessoa que fala assim, oi, bom dia, eu até anotei umas frases típicas que normalmente faz assim, oi, preciso te encontrar, tive um sonho estranho contigo. E a pessoa passa um dia inteiro e não responde mais a mensagem. Aí você fica com aquela informação, o que será que é, meu Deus do céu? Tentei te ligar, mas só chamou, preciso te contar uma parada que aconteceu aqui no trabalho. Aí você fala, meu Deus, o que aconteceu no trabalho? Assim, meu filho, eu não sei se eu posso aqui, mas eu vou falar assim, mano, você lembra do fulano? Fazia um tempão que não aparecia, nem te conto. E a pessoa some. Não dá uma coisa, uma agonia? Você quer ligar para a pessoa e tal. Eu fico abalado, gente. Eu sou curioso demais. A Zoe, minha filha, ela é muito curiosa. Se tem alguém conversando na sala e ela está brincando no quarto, e ela acha que tudo tem a ver com ela. Aí ela vem e fala assim, oi? Fala, oi nada, não tem nada a ver com você, né? Mas eu sou muito curioso. E eu, há uns meses atrás, eu estava ministrando com alguns amigos lá em São Paulo, na igreja One, e eu confesso para vocês que eu tive uma experiência que eu não tinha há muito tempo. A gente estava no meio da adoração, eu lembro que a gente estava no momento de quebrantamento, olhando para Jesus, e nós estávamos adorando a Ele, e eu lembro que eu estava ajoelhado, ministrando ao Senhor ali com os amigos, e respondendo a essa presença da glória de Deus, de tal forma, que a gente estava até cantando algumas coisas, aleatoriamente, como igreja, né? E nós estávamos correspondendo à presença. E eu lembro que eu estava cantando algumas coisas, tipo, eu até anotei aqui, porque eu lembrei hoje, inclusive, o que eu estava cantando. Eu estava cantando assim, os anjos escondem os olhos diante daquele que é santo. O Deus revelado aos amigos é o tesouro no lugar secreto. E eu estava cantando isso para mim, eu estava cantando isso de um lugar coletivo, corporativo, mas eu estava ajoelhado tendo um tempo com Deus, cantando isso. Os anjos escondem os olhos diante daquele que é santo. O Deus revelado aos amigos é o tesouro no lugar secreto. E no meio dessa oração cantada que eu estava ali fazendo com Jesus, eu tive uma impressão de uma mão tocando meu peito. E essa mão meio que tocando meu peito dizia uma voz ao meu coração: eu quero ter um tempo de deserto com você. Eu lembro que aquilo travou a minha música, travou a minha oração. Eu comecei a chorar sem parar, eu não sabia explicar o que estava acontecendo, e aquela voz começou a repetir aquilo no meu coração. Era uma impressão forte. Eu quero ter um tempo com você no deserto. Eu quero ter um tempo com você no deserto. E nós estávamos cantando sobre isso, sobre o lugar secreto, íntimo com Jesus.
E essa voz soprando no meu coração: eu quero ter um tempo com você no deserto. Eu lembro que na hora eu paralisei. Eu comecei a olhar para o lado para ver se tinha alguém vivendo alguma experiência parecida. E terminou aquele culto, eu voltei para casa bagunçado no espírito. Não sei se vocês já tiveram experiências com Jesus, com o Espírito, onde você tem a sensação que Ele pega e te bagunça todo. Onde, sabe, você vai arrumadinho e Ele mexe seu cabelo, zoa tudo assim, né? Tipo, eu falo que quando eu saio de casa, eu tenho que sair para um lugar onde minha mãe não está. Porque eu falo assim, eu não vou passar a camiseta, né? Porque ela vai esticar durante o dia. Mas se minha mãe me encontra em algum momento do dia onde eu estou com essa camiseta, ela faz eu tirar para ela passar. Eu não sei se você tem uma mãe assim, mas minha mãe é assim. Ela me vê de longe, ela manda mensagem no WhatsApp. Quando ela não pode falar, ela fala assim: saiu da garrafa, né? Mas eu saí bagunçado daquele momento de adoração. Eu saí alterado, eu saí bugado. Sabe quando você está no computador e dá aquela tela azul que você fica apertando e não sabe o que acontece? Você perdeu o controle. Eu saí daquele jeito. E eu voltei para casa. E eu lembro que eu falei com a minha esposa. Eu falei assim: Gabi, Jesus falou comigo que quer ter um tempo secreto comigo, um tempo de deserto comigo. E a sós, é só eu e Ele. E aquilo ficou na minha cabeça. E a Gabi falou assim: então vai. Ela falou assim: mas é o quê? Tipo um retiro, você e Deus? Eu falei: acho que é. Aí eu lembro que eu comecei a pesquisar na internet: casa desértica, casa na montanha, cabana na montanha. Já vi o filme na minha cabeça, né? Da cabana, o cara que vai para a montanha, tem um encontro com Jesus na cabana, no meio da montanha. Eu pensei: pô, acho que é isso. E eu comecei a pesquisar, eu falei assim: Deus quer ter um retiro comigo, um encontro, no meio do nada, Ele quer falar comigo. E aquela coisa no meu coração pulsando. Gente, eu fiquei orando isso um bom tempo. Eu falei: Deus, o que o Senhor quer falar comigo? Sabe aquela mensagem que Jesus dá e você não sabe como termina? E eu fiquei com aquilo na minha cabeça. Deus, o que o Senhor quer falar comigo? Eu fiquei ansioso. Ansioso no bom sentido, de expectativa. Eu comecei a esperar que toda oportunidade que eu tinha de ter tempo com Deus, Deus iria falar algo comigo, no tom que Ele falou comigo naquele dia. E então, alguns meses depois, eu e minha esposa recebemos um convite para nós passarmos um tempo de descanso nos Estados Unidos. Nós não tínhamos dinheiro nenhum, gente. A gente estava juntando dinheiro para tirar as férias esse ano. E aí, no meio do caminho, a gente recebe uma ligação de um casal que nós não víamos há um tempo. E eles perguntaram: vocês estão precisando de descanso? Quem aqui gostaria de receber uma ligação falando assim: você está precisando de descanso? Amém? Sim e amém. E aleluia. 7 vezes. A gente recebeu essa ligação e aí a gente falou assim, eles falaram: a gente quer convidar vocês para passar alguns dias aqui na Flórida. Eu falei: pô, Flórida é dólar, né? Sabe, não querendo boicotar a possibilidade que o Espírito estava movendo ali naquela conversa, mas eu olhei para minha conta e eu falei assim: Deus, Tu sabes, eu quero descanso, mas esse descanso não sei se vai dar, hein? E aí a conversa foi desenrolando e eu fiz a pergunta, né? Eu não queria ser constrangedor, né? Mas eu fiz a pergunta, falei assim: então, a gente está meio apertado agora, né? Quando você fala que está apertado, é que você não tem dinheiro nenhum. A gente está passando por um momento, né, enxugando os custos, tal. Minha conta tinha 80 centavos. Aí eu falei assim: tá. E eu perguntei. A mulher falou assim: não, vocês não estão entendendo. Nós oramos aqui e veio na nossa oração vocês. E nós queremos pagar tudo para vocês. Aí eu não entendi na hora. Aí eu não sei falar muito bem inglês, né? Aí a minha esposa sabe, estava conversando. Aí eu falei assim: pô, legal, eu vou ver se tem alguns amigos que querem ir. Daí a Gabi falou assim: ela vai pagar para a gente, não para os amigos. Eu falei: meu Deus.
E aí eu lembro que eu paralisei na hora, e eu entendi que Deus estava realmente levando a gente para um descanso. E eu falei: Deus, depois que eu voltar dessa viagem, a gente retoma o negócio do deserto, porque descanso e deserto não combina, né? Quem vai para o deserto para descansar? Ninguém. Deserto é, quando você olha para a historinha de tudo, você fala assim: deserto é pancadaria, deserto é, Jesus vai sentar na mesa comigo, vai me bater, sei lá. E eu falei assim: vamos para a viagem, te descansa, abastece e depois vai para o deserto, né? Aí eu fui. Chegando lá no primeiro dia, era um retiro, várias famílias do mundo todo, vários líderes de adoração do mundo todo. E aí nós estávamos no primeiro dia, e aí começou a conversa. Olha, a gente trouxe vocês aqui para um tempo de descanso. Nós entendemos que esse tempo de descanso também é um tempo de oportunidade para vocês terem intimidade com Jesus em família. Então o que a gente pede para que vocês desliguem as redes sociais de vocês durante esses 4 dias. Eu falei: vixe, agora é sério. Porque quando mexe nas redes sociais fica sério. Quando fala para a gente desligar o celular, fica sério. Quem aqui esqueceu o celular em casa alguma vez e não sentiu pelado na rua? Parece que fica uma parte do corpo em casa, não é? O celular sem sinal, a gente fica irado, a gente fica bravo, a gente desconta nas pessoas ao nosso redor porque o celular está sem sinal. Aí desligamos o celular na primeira noite, eu já achei: meu Deus, vai ser um descanso alternativo também. Porque a gente pensa: vou assistir uns filminhos, vou assistir algumas paradas e tal. Mas era um descanso, meu irmão, na presença de Jesus, sem conversinha. Falei: show, entendi, Jesus, o Senhor está aqui, vamos nessa. No dia seguinte, primeira manhã de culto, todo mundo na capela, todo mundo lá adorando a Jesus, um tempo de oração, um tempo de adoração. E as canções falando sobre Jesus nos levar, né, o Espírito Santo nos levar a um lugar mais profundo com Jesus, um lugar de intimidade, um lugar onde nós aprendemos a abrir mão das coisas para olhar somente para Jesus, um lugar de foco, um lugar de atenção. E eu fui extremamente quebrantado, sem meu celular, sem as coisas, sem a conexão com o mundo, sem, né, a gente ter distrações. No final daquela sessão, o casal que nos chamou, eram líderes do evento, eles falaram assim: a gente chamou vocês aqui para que vocês tivessem um tempo a sós com Deus no deserto. A gente separou uma sala para cada um de vocês aqui na igreja. Era uma igreja grande, uma sala do Kids, né, para cada um aqui. E vocês vão ter todas as manhãs 3 horas, onde vocês vão ficar nessa sala. Vocês, Bíblia, caderno, água e um violão. E aí ele falou assim: o que a gente quer promover aqui é que o descanso que você vai receber, você vai encontrar na solitude com Jesus, no deserto. Eu ouvi aquilo, aí eu olhei para minha esposa, ela falou assim: é o seu deserto. Sabe como dá aquele gelão e você fala assim: é agora, é a conversa que Deus falou que quer ter comigo. Eu lembro que eu comecei a ficar com tanto temor, eu comecei a tremer, me deu uma sensação de medo dessa conversa. E eu lembro que eles chamavam as pessoas e davam o número da sala, e na hora que eles me chamaram, me deram o número da minha sala, eu peguei as minhas coisas, tomei o caminho, e aonde eu estava até a sala eu fui indo, e eu estava me quebrantando aos poucos, e o Espírito Santo começou a falar comigo. O Espírito Santo começou a ministrar meu coração antes de eu chegar na sala. Eu lembro que eu já estava com meu olho cheio de lágrimas, já a minha ansiedade por querer ouvir o que Deus falou que queria falar comigo nesse tempo de deserto foi se transformando num temor. Eu falei: Deus, eu não sei se eu estou preparado. E eu lembro que o Espírito Santo começou a falar comigo: abra o seu coração para ser amado. Você está aberto para essa conversa? E eu lembro que dentro de mim eu ia meio que me esvaziando nessa caminhada. E eu lembro que o Espírito começou a falar comigo antes de eu chegar na sala, assim: aqui você não é pastor,
Aqui você não é líder de nada. Aqui você não é ministro de louvor. Aqui você não é referência para ninguém. Aqui você é apenas filho. Na hora que eu abri a porta, era uma sala de kids, de crianças. E aí tinha uma poltrona, água, um caderno, uma Bíblia e o violão. Eu comecei a chorar sem parar. Eu falei: Deus, eu não sei o que o Senhor tem para falar para mim, mas eu quero ouvir. E a sensação que eu tive é que Jesus estava naquela sala comigo. E Ele me disse: senta, eu preciso falar sério com você. Para quem é pai, sabe o que representa um pai dizer isso para você? Senta, que a gente vai ter um papo sério. Senta, que eu preciso falar algumas coisas e você precisa me ouvir. Nós estamos acostumados a uma realidade onde a gente não sabe receber mais amor através da repreensão ou da exortação. Nós temos uma geração onde não se pode falar não para nada. Onde a criança, ela recebe um tipo de criação, ou até os adolescentes, jovens, e crescem e se tornam adultos que nunca souberam, porque nunca ouviram, nunca lidaram com a repreensão ou o não de alguém, ou a exortação. Porque talvez pelas nossas formas de receber amor na nossa criação, a gente não soube como interpretar amor através da repreensão. Foi carregada de ruídos, nos marcaram, sei lá. Eu tinha essa dificuldade de entender amor na repreensão, na correção. O autor de Hebreus vai dizer que Deus, Ele ama de tal forma que o amor é expressado muitas vezes através da repreensão, da exortação. Porque Deus corrige os filhos na qual Ele ama. E nós aprendemos muitas vezes o amor que se distanciou da correção. E nesse dia, meu irmão, quando eu me sentei, o que eu percebi do Espírito é que Ele queria me corrigir em amor. E eu chorava. E a cada fala que eu entendia do Espírito, era como se uma capa de religiosidade que era removida da minha vida. Você precisa ser um esposo melhor. Você precisa cuidar mais da sua esposa. Você precisa parar de trocar a sua esposa pelas coisas desse mundo. Você precisa parar de dedicar mais tempo para os seus prazeres do que pelo zelo da sua casa. Você precisa ser um pai melhor. Você precisa ser aquilo que eu sou para você. Aprenda de mim. E eu comecei a ouvir aquilo, gente. E eu fui sendo esmagado e quebrantado. Porque quando a gente fala de deserto, a gente normalmente fala de processo. Quando a gente olha para Êxodo no capítulo 3, e a gente começa a perceber uma narrativa que se começa onde Deus levanta um homem para resgatar o seu povo escravizado no Egito. E então esse povo, ao ser liberto, é convidado para uma jornada no deserto. E quando a gente olha na história de Israel no deserto, a gente tem um trauma sobre o que é o deserto. Deserto é um momento de passagem, eu quero ficar lá por pouco tempo. Deserto é um lugar onde a gente aprende muitas coisas para outra etapa. Deserto é uma transição para um lugar, para uma terra prometida. Deserto é uma coisa que nós não lidamos muito bem, porque no deserto nós somos corrigidos, meu irmão.
No deserto nós aprendemos sobre quem Deus é e quem nós somos diante de Deus e como se relacionar com Ele, na perspectiva de quem Ele é. Se Ele é santo, meu irmão, nós também aprendemos a ser santo como Ele. Nesse processo de deserto, nós aprendemos a nos relacionar com Deus. Eu fico pensando o que seria Deus simplesmente colocar o povo em Canaã, sem aprender a celebrar a presença daquele que deu Canaã. O que era mais importante? Uma terra ou um Deus? O que é mais importante? Aquilo que está no final do processo ou aquele que sustenta todo o processo? O que é mais importante? Aquilo que você alcança no final da jornada, ou aquele que começou, que sustenta e é o final da jornada? O que eu comecei a perceber é que eu, pastor, líder de louvor, uma referência para muitas pessoas da nossa comunidade, estava vivendo uma religiosidade. Estou sendo vulnerável com vocês. Eu estava fazendo muitas coisas, pensando no que Deus havia me prometido, mas se esquecendo do tesouro que existe na presença daquele que prometeu. Abra sua Bíblia em Êxodo capítulo 3. Quem é que está comigo aí? Estamos juntos, estamos entendendo? Êxodo 3 é um texto que me marcou nessa temporada e tem sido um memorial para mim. Toda vez que eu olho para esse texto, eu me lembro exatamente da experiência que Jesus teve comigo e também aquilo que eu fui marcado dessa experiência. Porque mais do que passar pelo deserto, Deus quer imprimir em nós o deserto. Quando eu falo deserto, gente, eu não estou falando deserto como um momento de passagem, como eu falei, mas estou falando deserto da dependência, o deserto da solitude, intimidade com Deus, o deserto da comunhão, o deserto onde nós abrimos mão daquilo que talvez seja confortável para ir a um lugar onde tudo o que nós temos é a presença. Deus imprimiu no povo ao longo do deserto esse lugar, essa realidade de como contemplar e reconhecer quem Ele é. Relacionamento. Deserto, meu irmão, é um lugar onde Deus imprime em nós relacionamento, intimidade. E o que acontece em Êxodo 3, provavelmente, se você não conhece essa história, lendo, você já assistiu algum filme ou alguma novela da Record. Quando Moisés encontra Deus na sarça pegando fogo. Quem aqui já conhece essa história? Da sarça pegando fogo e Deus falando com Moisés. É uma história conhecida. No começo do texto diz que Moisés pastoreava o rebanho do seu sogro Jetro, que era sacerdote de Midian. Nisso aqui eu me identifico com Moisés. Orem por mim, eu sou pastor, mas eu trabalho, eu sou discípulo e eu sou genro do meu sogro, que é o pastor da igreja. Orem por mim. Não estou falando que é ruim, é uma benção. Te amo, Fernandão e nós. Mas é um desafio. Mas o que está acontecendo aqui é que ele estava pastoreando em um lugar distante na qual ele cresceu.
Ele estava pastoreando uma outra realidade, estava vivendo uma outra coisa, estava vivendo no deserto. Midian era o deserto. E um dia levou o rebanho para o outro lado do deserto e chegou a Horebe, o monte de Deus. Ali o anjo do Senhor lhe apareceu como uma chama de fogo. Deixa eu dizer uma coisa. Moisés, ele tinha fugido do Egito, porque ele tinha assassinado um soldado, na qual ele viu exercendo o abuso sobre um hebreu que trabalhava no Egito. Ou seja, ele se compadeceu de alguém que era do seu próprio povo. Moisés era um hebreu que cresceu na casa de Faraó, então se tornou um líder ali no meio da cidade, né, do Egito. Quando ele viu isso, ele confronta e assassina esse soldado, porque ele não aguentou, não se conteve. Então ele foge, talvez por não querer viver essa crise de identidade ali, essa repreensão. Ele foge para o deserto, e aqui ele constrói uma nova vida. Ele se casa, tem filhos, e ele aqui está trabalhando para o seu sogro, e no meio dessa nova rotina, que está tudo normal, está tudo sob controle, está tudo caminhando normalmente, Deus aparece para Moisés. Deixa eu dizer uma coisa para você. Moisés, a palavra Moisés significa tirado das águas. Moisés, quando era criança, foi colocado num cestinho, jogado no rio, e esse rio foi parar na casa de Faraó. A filha de Faraó pega esse cesto, e porque ela tira Moisés das águas, o nome se chama Moisés, retirado, removido da superfície das águas. Mas Moisés era alguém que carregava no seu coração uma palavra, uma realidade, uma promessa, uma perspectiva de um povo que se chama pelo nome de Deus. Então, quando você tem uma palavra, uma promessa, um chamado de Deus para a sua vida, e está vivendo na superfície de uma rotina normal, o que acontece é que Deus aparece para te resgatar. Se você está aqui vivendo uma vida normal e sabe que Deus te chamou para viver uma vida extraordinária, Deus uma hora vai te encontrar. Deus uma hora vai te pegar, meu amigo. Olha para quem está do teu lado, só fala assim, ó, Deus uma hora pega a gente no meio da nossa rotina normal, porque Deus não nos chamou para uma vida normal. Deus não nos chamou para uma vida normal, aleluia. Mas tem muita gente que vive se contentando com uma vida normal. Estou aqui servindo, estou aqui vindo de sábado e domingo, estou aqui no pequeno grupo, estou aqui fazendo umas coisinhas aqui. Poxa, servir a Jesus é muito bom, maravilhoso. Não precisa se comprometer, está tranquilo. Se eu quiser eu venho, se eu não quiser eu não venho. Se precisa de ajuda lá, tem um monte de gente que eu vejo lá servindo, não precisa de mim. Abrir minha casa para as pessoas irem, não, vai sujar muito, tem outras casas que são melhor. Vamos deixar tranquilo, está tranquilo? Vamos deixar tranquilo, vamos cuidar dessas ovelhas aqui que nos deram, está tranquilo. Jesus, meu irmão, aparece no meio do deserto, no meio do nada, quando a gente menos espera, para te resgatar da superfície da sua fé natural, da sua fé normal. Tem pessoas aqui que estão sendo resgatadas nesses dias aqui, de uma vida normal. Deus te chamou para uma vida extraordinária. Deus te chamou para uma vida sobrenatural. E quando eu falo sobrenatural, não é porque Ele vai fazer coisas sobrenaturais somente, mas porque a presença de Deus revelada a nós, você entender que você caminha em comunhão com essa presença que está sobre a natureza humana, meu irmão, não tem nada mais sobrenatural do que isso. Mais do que você falar que é crente para alguém no seu trabalho, é você dizer que conversa com Deus. Eu lembro do meu trabalho uma vez perguntar assim, como assim? Você fala que tem relacionamento com Jesus, que não é religião, o que é isso? Eu falo, eu vou te explicar na prática. Eu falo, ou melhor, Ele fala, eu respondo. Deus fala com você? Eu falo. Que maluco, hein?
Deus fala. E fala com você. Quantos creem nisso? Jesus aparece e nos salva da superfície, nos leva para lugares mais profundos. Ali o anjo do Senhor, versículo 2, ali o anjo do Senhor apareceu numa chama de fogo e saía no meio de uma sarça, que era uma pequena árvore, um arbusto. Moisés viu que embora a sarça estava pegando fogo, ela não era consumida pelo fogo. Veja só, Deus se revela a nós. Deus quer se revelar a você. E não é num lugar somente onde tem luzes, onde tem uma banda muito boa, onde tem um palco, uma plataforma, uma comunidade cantando em uma só voz. Deus quer se revelar a você quando ninguém mais está. Muitas vezes Deus nos leva para o deserto porque Ele quer eliminar os ruídos, para que você perceba melhor quem Ele é. Imersão na presença, meu irmão, é você sair da superfície e você afundar a um lugar na qual não está mais conectado com as coisas da superfície. É uma outra realidade, é uma outra perspectiva. A chama não consome essa árvore. O que está acontecendo? Ele fala no versículo 3, que impressionante isso. Imagine você, chegando na sua casa depois do trabalho, você já está meio cansado. Você já está vendo cama onde não é cama. Você já está sentindo o cheiro da comida, mas você ainda não esquentou nada. Então, na sua cabeça, você já está processando a imagem de algumas coisas. E aí, você vira a esquina, no meio da sua rotina, tem uma árvore pegando fogo. Você fala, meu Deus, que impressionante. A árvore está pegando fogo, mas ela não queima. Meu irmão, eu não sei você, mas ele fala de um jeito como se fosse uma coisa meio normal. Tipo, nossa, que impressionante, né? Uma árvore pegando fogo e não queima. Teve uma época que eu orava para Deus, falando assim, Deus, eu quero ouvir a sua voz no meu quarto. E aí uma vez um pastor falou assim, se Deus falar com você no seu quarto, você vai ficar vivo? Ou você vai correr com medo? Eu pensei, é verdade, né? Se Deus falar audivelmente comigo, eu não sei se eu vou adorar Ele ou se eu vou tremer na base e vou morrer na hora, sei lá. Mas o que acontece é que essa revelação, ela é impressionante. Ela é algo que nós jamais poderíamos fabricar. Ela é algo sobrenatural, é algo extraordinário, é algo que eu e você não poderíamos fazer com as nossas próprias mãos, alguma sensação igual, a não ser desfrutar da presença de fato. Quando Deus aparece, Deus se revela de forma sobrenatural. E a palavra diz que ele, olhando isso, fala assim, por que essa sarça não queima, hein? Por que o fogo está na árvore, mas não queima? E ele diz para ele mesmo, dá essa sensação que ele está meio que falando ali sozinho. Deixa eu ver isso mais de perto. Quando ele fala essa palavra, deixa-me ver mais de perto, o verbo aqui empregado sobre proximidade, ou de ver de perto, é a palavra nabá, que no hebraico significa examinar com calma, significa investir tempo estudando, significa pesquisar com cautela, significa gastar energia vendo, significa contemplar. O que Moisés está vendo e não entende, e que leva ele a um lugar, que atrai ele a um lugar mais íntimo, é um lugar de contemplação. O lugar de deserto, meu irmão, que Deus quer imprimir no nosso coração, é um lugar onde nós aprendemos a contemplar Ele. Aprendemos a observar quem Ele é, e aquilo produzia em nós temor, produzia em nós
reverência, produzir em nós adoração, produzir em nós alguma resposta. Contemplar é gastar tempo na presença. Contemplar não é a gente negociar com Jesus o nosso tempo com Ele, como se Ele fosse compreensível no aspecto assim: eu sei que você está cansado hoje, né? Pode dormir, amanhã a gente conversa. É você gastar tempo na presença de Jesus, não simplesmente como se Jesus fosse uma fatia, mas gastar a sua vida em Jesus. Não é um tempo devocional. Gastar a sua vida contemplando é viver uma vida inteira de devoção, e tudo o que você faz envolve relacionamento com Ele. Não tem a fatia da igreja, não tem a fatia do seu devocional, não tem a fatia do tempo de leitura da palavra, o tempo de oração, de vigília, não tem a fatia nesse bolo da sua vida. Tudo adora a Jesus. Ele é digno de tudo e sobre tudo. É você aprender a contemplar enquanto você trabalha. É você aprender a perceber enquanto você está na sua casa em família. É você aprender a contemplar enquanto você está no trajeto da sua casa, no meio do trânsito. É você aprender a observar a revelação de Deus na sua jornada de deserto, na sua vida, no seu processo, na sua estação, na sua intimidade. Deus está se revelando a você todos os dias. A questão é: você está contemplando Jesus todos os dias? Nós estamos correspondendo ao que Ele está mostrando para nós todos os dias? Quem é que está comigo aí? Então, nesse processo que Moisés começa a se aproximar para conhecer e contemplar, no versículo 4 fala que o Senhor viu que ele se aproximava para observar. Então, no meio da sarça, Deus chamou Moisés. Moisés, Moisés. Eis-me aqui, ele responde. Então disse Deus: não se aproxime, tire as sandálias dos seus pés, pois o lugar que você está é terra santa. Quando nós nos aproximamos, imergimos na presença, em contemplação, em reconhecimento de quem Ele é todos os dias, nós começamos a perceber que esse é o lugar onde Ele nos confronta, é onde Ele remove as nossas seguranças, é onde Ele tira as sandálias que nos protegem, é onde Ele tira aquilo que muitas vezes nós usamos para nos esconder, ou nos camuflar, ou tentar de alguma forma anestesiar os processos da nossa vida. Lugar de deserto é um lugar onde Deus tira a sua sandália. É o lugar onde Deus, como eu tinha visto aqui no começo da adoração, onde Deus tira as nossas boias. Nós fizemos um acampamento recentemente em janeiro, e a Zoe sempre nada de boia, né? Uma boia que se amarra aqui na cintura e coloca nos braços, e a gente solta ela na piscina tranquilamente, e ela fica lá nadando e tal. E aí dela tanto ver os adolescentes no acampamento pulando e mergulhando, ela tirou e pulou. Claro, era uma piscina mais rasa assim, mas ela mergulhou, afundou, ela ficou um tempo lá embaixo. Eu fui salvar ela e eu vi que dava pé para ela. Eu falei: bom, deixa eu ver se vai acontecer alguma coisa. Aí ela levantou com uma cara de susto e falou: papai, mugulei. Eu falei: mugulou, bebeu água também. Ela falou assim: vou mugular mais, aprendi, papai. Eu falei: vai. Aí ela começou a mergulhar, mergulha com o olho aberto, faz assim, fecha o olho, aí o olho vermelho, né, aquela coisa, bebe água, rota, né, enfim, faz um monte de coisa. Criança. Mas ela ficou tão feliz, ela ficou assim: papai, ela veio e falou assim: papai, estou orgulhoso de você. Eu falei: por quê? Eu nadei sem boia. Eu falei: não, filha, eu estou orgulhoso de você, porque você se arriscou, porque você deu um passo de coragem, porque você mergulhou. Agora você não fica mais boiando,
você vai profundo. Ela falou: papai, consegui mogular. Eu acho que Deus se alegra disso, quando nós começamos a perceber as nossas boias, e a gente olha para Jesus e fala: Jesus, eu vou mergulhar. E a gente mergulha estabanado, e Ele ali por perto. A gente dá passos de fé e Ele ali por perto. Mas quando nós correspondemos à revelação de Jesus, até mesmo o nosso grito de socorro produz salvação. Quando Pedro sai do barco na direção de um fantasma, na qual ele queria comprovar que era Jesus, ele fala assim: se é o Senhor mesmo, diga que eu vá até você. Então ele dá um passo para fora do barco, na direção de Jesus andando sobre as águas. E a palavra diz que ele começa a afundar, porque ele olha para a tempestade e está com medo. E ele começa a se afogar. Eu imagino a mesma cena, eu olhando ali para Zoe se afogando. E então a palavra diz que Jesus fala assim: homem de pouca fé. Ele pega e salva Pedro. Porque nos nossos processos, quando nós ousamos mergulhar profundo em fé, até mesmo a nossa oração produz salvação. Porque nós estamos debaixo de uma palavra, estamos debaixo de uma direção, estamos debaixo de um processo dele. Então Ele é o responsável, Ele é o nosso Pai. Tira as sandálias. Tira as sandálias. Ouse tirar as sandálias. Ouse tirar as suas muletas, aquilo que talvez você use para se proteger. Ouse tirar os apoios. Ouse tirar a sua dependência de coisas e pessoas. E se lance na direção da presença. Se lance na direção do fogo de Deus. O que eu quero compartilhar com vocês é que essa realidade de mergulhar na presença, da mesma forma como Moisés viveu, nós temos tantos outros homens que se lançaram em um lugar de contemplação e que a vida desses homens nunca mais foi a mesma. E é curioso porque o final dessa conversa, no lugar mais íntimo que nós podemos imaginar, Deus diz a Moisés o que ele estava sentindo, o que ele estava pensando, o que ele estava vendo, o que ele estava testificando na terra. Ele diz assim: eu tenho visto, eu tenho escutado, eu tenho visto o sofrimento do meu povo, tenho escutado o clamor do meu povo no Egito, por isso vá e liberte-os. O que acontece quando nós nos lançamos na direção do lugar onde a presença de Deus está em primeiro, acima de tudo? Significa que Ele começa a revelar não somente quem Ele é, mas começa a revelar o coração dEle a nós. Acessar o coração de um Pai, acessar o coração de Deus. Quando nós acessamos o coração de Deus, nós entendemos que o coração de Deus carrega uma missão. O coração de Deus está apontando para o resgate. O coração de Deus está apontando para a salvação dos perdidos. O coração de Deus está apontando para a reconciliação de filhos que se foram e se perderam. O coração de Deus está apontando para os órfãos, para as viúvas, para os necessitados. O coração de Deus está apontando para essa geração perdida em tantas filosofias. O coração de Deus está mostrando o quanto Ele é apaixonado por aquilo que Ele criou. Quando nós mergulhamos na presença, nós acessamos a missão. Por isso não tem como você falar que conhece a Deus, ama a Deus e não ama quem ou o que Ele ama. Porque é impossível acessar a glória sem acessar o coração. A glória de Cristo, a glória de Cristo.
Eu queria encerrar e contar um testemunho. Eu vou tentar ser rápido porque eu já estou avançado. Há um tempo atrás a gente estava vivendo um momento de pandemia, né? Um momento bem intenso, né? Muita gente perdendo, né, entes queridos, familiares. Foi um tempo muito difícil. Pessoas apreensivas, a gente não sabia o que ia acontecer. E foi exatamente no ano da pandemia que a Zoe nasceu. E eu lembro que a gente saiu do apartamento do hospital e nós fomos para casa, e a rua, né, parecia uma cena apocalíptica, não tinha ninguém, tudo fechado, né, aquela folhinha no vento assim. E a gente chegou em casa e eu falei, e agora, né? O que a gente faz? Eu lembro que a gente ficou quase 6 meses dentro de casa, sem sair de casa. Como uma criança pequena, a gente não queria correr risco nenhum. E foi exatamente nesse tempo onde Deus alinhou o coração da gente, como família, diante dele. A gente tinha horas e horas de tempo de oração, de leitura da palavra juntos. A gente fazia horas de louvores. E foi um momento muito precioso onde nós mergulhamos na presença como família. Eu lembro que quando acabou aquele período, né, aquela fase, né, aquela fase que tinha as cores, né, eu lembro que começou a liberar os encontros, sair na rua. Eu lembro que eu falei assim, cara, foi exatamente nesse período que eu assumi o Ministério de Jovens. E eu lembro que eu falei assim, cara, Ministério de Jovens é diferente de adolescentes, porque Ministério de Jovens tem casamento, de adolescentes não. E eu tinha 6 casamentos para fazer naquele ano. Eu falei, preciso de comprar uma roupa nova para mim. Aparecer no casamento dos outros com a roupa do meu casamento é ruim, né? Primeiro que não servia direito. E aí eu falei assim, pô, vou comprar um terno novo para mim, vou comprar uma roupa nova para mim. E aí eu fui no shopping, eu e minha esposa. A gente é pastor de jovens, precisamos de uma roupa bonita para ir nos casamentos, né? Fui, pedi ajuda para um amigo, me indicou uma loja, fui na loja. Cheguei na loja para comprar um terno. E eu estou escolhendo o terno. Chega o vendedor, fala assim, posso te ajudar, beleza e tal. Aí na hora que ele está ali medindo meus ombros, meus braços e tal, colocou o blazer em mim e tal. Ele perguntou assim para mim, tá tudo bem? Tá bom esse terno para você? Aí eu fui responder para ele, o Espírito Santo falou para mim, fala do meu amor para esse homem. Falei, aqui na loja de terno? Aí, como, né? E aí o cara começa, quando você escuta isso, a sensação que dá é que todo o restante da conversa você não lembra mais. Porque a pessoa está falando com você e você está olhando para ela assim, você está esperando um gancho. Você fica olhando e tal. E aí eu esperando aquele gancho, né? E o cara perguntando para mim, tá bom? E você dando respostas vagas, né? Porque você fica pensando assim, cara, como que eu vou entrar nessa conversa? Como que eu vou falar de Jesus para o vendedor de terno da loja? Aí, na hora ele falou assim, e aí? Você vai levar esse? Eu falei assim, não sei. Eu falei assim, você não quer experimentar para ver como fica em você? O cara, eu? Ah, é, você, sei lá. Eu já não sabia mais o que eu estava falando. Aí o cara vestiu, meio estranho assim. Aí ele falou assim, e aí, o que você achou? Eu falei, tá meio curto, né, no braço e tal. Ele falou, lógico, é para você esse terno. Eu falei, né? Aí na hora eu falei assim, então, eu tenho uma roupa que vai te servir melhor do que essa. Aí o cara falou assim, você também vende terno? Eu falei, não. Quase isso. Aí eu falei assim, então, você sabia que Jesus morreu na cruz do Calvário para trocar suas roupas de pecado e te vestir com uma roupa pura de santidade? Aí o cara olhou para mim, paralisou, com o meu terno. Ele não respondeu e saiu e foi para o fundo da loja. Eu falei, vixi, azedou. Aí o cara volta com o celular na mão e fala assim, põe aqui o nome da sua igreja. Eu falei, por quê? Porque eu orei essa semana e eu estava em crise. E eu falei assim, será que Deus realmente me ama? E você vindo aqui na loja falar desse amor para mim, eu falei assim, Deus me achou. Coloca o nome aí da sua igreja. Aí ele perguntou para mim assim, você quer esse terno para quê? Eu falei assim, é porque eu vou celebrar um casamento. Ele disse assim, mas você é padre? Eu falei, não sou padre, eu sou pastor. Dele, pastor? Eu falei, de jovens. Dele, tá.
Não entendi também, né? Mas eu falei, tá bom. Daí ele colocou lá, aí ele falou assim, ó, aí tinha uma foto minha, eu falei assim, aí ó, sou pastor, viu? Aí eu conversar vai, conversar vem, ele sumiu para ajustar terminar de embrulhar, e eu tô ali na loja, esperando ele aparecer. Comecei a conversar com todo mundo na loja, todo mundo queria me conhecer a igreja e tal, beleza. Chegou um cara, aleatoriamente, eu ali vendo, né, movendo a loja, chegou um cara aleatório e falou assim, você pode me ajudar a procurar um terno? Aí na hora o Espírito Santo falou assim, fala do meu amor para ele. Aí eu falei, posso. Aí eu comecei. Ele falou assim, e esse terno aqui que você acha? Eu falei, esse terno aqui mais ou menos, então, não sei, a cor não vai cair bem com você e tal. Meu, enchendo linguiça, né? Aí o cara falou assim, aí o cara vestiu um terno e tal. Ele falou, o que você achou desse? Eu falei, esse não ficou bom. Eu falei assim, mas tem um terno que vai servir perfeitamente em você. Aí o cara falou assim, eu sei, eu ouvi sua conversa com o vendedor. E aí, eu falei assim, você ouviu? E aí, o que você achou dele? Ele falou, como que faz para ir na sua igreja? Como que faz para ser crente? Como que faz para receber esse Jesus que você falou? Eu falei, chega mais. Aí fui no cantinho com ele na loja. Eu falei, você quer entregar a vida para Jesus aqui, agora? Ele falou, eu quero. Eu falei, bora. Aí comecei a orar com ele, nisso voltou o vendedor, falou assim, tá pronto aqui o seu terno? Eu falei, ei, vem aqui, vamos orar, o cara acabou de se converter aqui. Aí já coloquei, a gente se abraçou ali, fez uma célula ali, fez um culto. Gente, eu me despedi da loja, parecia um prefeito. Tchau, gente, a gente se volta aí, faz um louvor aí na loja. Foi lindo. Aí, tô indo embora, já com a minha cabeça assim, caramba, que doideira, né? Primeiro dia depois da pandemia que eu saí de casa. E aí o cara, saindo da loja, o cara falou assim, você não quer arrumar a barra da sua calça numa alfaiataria ali na esquina? Eu falei, quero. Fui com meu terno novo. Agora eu sou pastor de jovens. Fui lá, cheguei na loja, assim, eu quero ajustar minha barra. A mulher, entra aqui nesse, tipo um biombinho assim e tal. Eu entrei, ela fechou, começou a vir com as agulhas, né? Vem com a agulha, vem costurando aqui e tal. E você ali, administrando, né? Vem aqui prendendo. Aí eu vi que ela olhou para minha tatuagem. Ela olhou uma vez e continuou, ela olhou a segunda. Ela falou assim, bonita a sua tatuagem. Aí na hora que eu fui falar para ela, o Espírito Santo falou assim, fala do meu amor para ela. Eu falei, poxa. Aí eu pensei, falei assim, então essa aqui é uma história de amor, né? Ela, que legal, é a sua história de amor? Eu falei, não, é a sua. Ela, mas você não me conhece? Eu falei, eu não, mas quem escreveu essa história te conhece. Ela falou assim, como assim? Do que você está falando? Eu falei, essa aqui é a história de um pai que amou tanto que ele deu a vida do seu próprio filho para resgatar você que estava vivendo como órfão. É Jesus. Aí ela olhando para mim, eu cheio de agulha, ela começou a chorar, ela estava de joelho, ela começou a chorar, levantou e me deixou com as agulhas e sumiu. E eu não conseguia andar, porque eu estava com a perna dura, eu fiquei esperando, eu fiquei parado. Aí voltou uma outra mulher, com um potinho de agulha, não falou nada, ajoelhou e continuou. Eu falei, tá bom. Aí ela olhou para minha tatuagem. Aí eu perguntei para ela, falei assim, moça, a moça que estava aqui, tá tudo bem com ela? Ela falou assim, olha, não fala nada comigo, ela já está chorando, eu não quero chorar também, vamos ficar assim. Eu fui pagar, gente. Aí eu, super acanhado ali, a moça veio com o olho vermelho, né? E ela falou assim, veio com o celular. Escreve aqui o nome da sua igreja nas redes sociais. Eu falei, por quê? Eu perguntei, fez sentido aquilo que eu falei para você? Ela falou assim, essa semana a gente passou por uma das piores semanas aqui na loja. E eu perdi o meu pai esse ano. E eu pensei comigo, falei, puxa, se eu tivesse meu pai aqui, eu poderia pedir um conselho para ele, eu saberia que ele teria algo para me falar. Mas eu me senti tão sozinho esses dias, me senti tão órfão. E
quando você falou que existia um pai que me amou quando eu achava que eu estava órfão, aquilo foi como uma flecha no meu coração. Eu fingi costume, né? Falei assim, nossa, que bênção. Por dentro eu estava assim, aleluia, glória a Deus, eu estava querendo fazer um culto lá dentro. Aí ela me perguntou, esse terno você vai usar para quê? Eu falei, vou celebrar um casamento. Ela falou assim, mas você não é padre não, né? Eu falei, não. Eu falei, sou um pastor. Dela, pastor? Eu falei, de jovens. Ela, tá. Porque depois disso tudo, eu encontrei minha esposa no estacionamento. A gente marcou se encontrar ali na frente do shopping. Eu falei assim, Gabi, vamos embora daqui, mano. O Espírito Santo tá maluco aqui. Ele tá doidão, ele não vai deixar a gente em paz aqui. Vamos embora, senão não vai dar para comprar nada. Ela falou assim, gente, você não tá ligado. Eu preguei para um monte de gente na C&A que você não faz ideia. Eu falei, Gabi, é isso. E eu lembro que no carro a gente colocou um louvor, a gente começou a chorar e adorar Jesus no carro, falando, Jesus, é isso? É isso que acontece quando nós emergimos na sua glória? É isso que acontece quando nós entendemos que um processo de deserto não é simplesmente um processo de passagem, mas é uma oportunidade de nós aprendermos a observar e contemplar mais do que o Senhor é. Porque o que acontece quando nós saímos desse lugar de contemplação, nós carregamos uma missão no coração. Eu quero orar por você nessa noite, para que você tire as sandálias dos seus pés, se lance nesse lugar onde tudo fica para trás e apenas uma coisa importa: a presença. É como o salmista diz no capítulo 27: uma coisa só eu perseguirei e buscarei, que eu possa habitar no teu santo templo e poder desfrutar dos seus conselhos e te adorar e contemplar a tua face todos os dias da minha vida. Uma coisa só muda toda a sua vida. Quantos querem viver na perspectiva de uma coisa só? Você pode ficar em pé no seu lugar.